O termo poltergeist vem do alemão e significa fantasma barulhento. É muito provável que você já tenha visto algum filme relacionado a poltergeist. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Poltergeist de Enfield, o caso que inspirou o filme A Invocação do Mal 2. O Poltergeist de Enfield é um dos casos mais conhecidos e discutidos da atividade paranormal, registrado na década de 1970 na cidade de Enfield, no norte de Londres, Inglaterra. O fenômeno ocorreu na casa da família Hodgson e atraiu a atenção de investigadores, jornalistas e entusiastas do paranormal. Esse caso começou em agosto de 1977, quando Peg Hodgson, mãe solteira de 4 crianças, Margaret, de 12 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10 anos e Billy, de 7 anos. Peg relatou à polícia que o objeto estava se movendo misteriosamente na sua casa. A polícia, inicialmente cética, testemunhou pessoalmente ocorrências inexplicáveis e chamou a Sociedade de Pesquisa Psíquica, o SPR, para investigar. Os eventos incluíam objetos sendo arremessados, batidos na parede, móveis arrastados, além de vozes e gritos muito estranhos. Janet Hodgson, a filha mais nova, foi frequentemente associadas às manifestações, com relatos de suas vozes mudando para tons mais graves e aparentemente sendo controlada por alguma entidade. Membros da SPR, incluindo o pesquisador Maurice Grosse e a escritora Guy Lyon Playfair, passaram meses investigando o caso. Eles testemunharam pessoalmente vários eventos perturbadores, incluindo poltronas se movendo sem explicação, objetos levitando, além de experiências auditivas como vozes e assobios inexplicáveis. Até mesmo outras pessoas, como jornalistas e especialistas em paranormalidade, também testemunharam os fenômenos. Alguns foram céticos, alegando que as crianças estavam criando as ocorrências como uma farsa para atrair atenção. No entanto, outros acreditavam que as evidências eram genuínas e indicavam a presença de uma entidade paranormal. O caso do Poltergeist de Enfield gerou um debate muito acalorado. Enquanto alguns defendiam a autenticidade dos eventos e consideravam o caso como uma evidência de atividade paranormal, outros argumentavam que tudo era uma farsa muito bem elaborada. Críticos apontaram algumas inconsistências nos testemunhos das crianças, sugerindo que elas poderiam estar manipulando os eventos. Além disso, fotografias de Janet sendo levitadas foram consideradas falsas por alguns especialistas. No entanto, os defensores do caso apontaram que muitos dos eventos eram testemunhados por múltiplas pessoas, incluindo investigadores muito respeitados. No dia 31 de agosto de 1977, Peg, ao entrar no quarto onde seus filhos estavam dormindo, se deparou com uma penteadeira se movendo sozinha. Segundo ela, eu não conseguia acreditar. Cheguei a empurrar 2 vezes, mas na terceira vez não consegui movê-la. Peg estava com muito medo, então decidiu chamar um de seus vizinhos, o Vic Nottingham, que também presenciou coisas estranhas. Escutei batidas quando entrava pela porta principal, andei por toda a casa e não conseguia entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que só havia uma coisa a fazer, chamar a polícia, segundo o próprio Vic em um depoimento. Uma das coisas que fez esse caso Enfield ficar muito famoso foram as fotos em que a Janet levitava. Graham Morris, um fotojornalista que ficou responsável pelas fotos, ele acabou relatando ter sido acertado por um bloco de Lego que começou a levitar na cozinha após Janet entrar no quarto para dormir. Segundo Maurice Grosse, que comandou uma investigação na casa, em uma entrevista ele disse o seguinte: eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro, vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição da temperatura sem explicação alguma. Morris também questionou a entidade que estava na casa em 1977. Quando eu perguntei, você está brincando comigo? Me atirou uma caixa de papelão e uma almofada na cara. Morris também tinha um filho chamado Richard e durante uma entrevista à BBC News ele disse o seguinte: todos os dias no café da manhã, meu pai me mostrava 1 ou 2 fitas cassete que ele tinha gravado. Elas começavam com barulhos e batidas, e em seguida as batidas respondiam ao interrogatório. Após conseguir contatar a entidade, Richard questionou sobre quem era a entidade. A entidade se identificou como Bill Wilkins, um ex-morador que acabou morrendo aos 72 anos em uma cadeira no primeiro andar da casa. O caso ficou tão famoso que acabou chamando a atenção de Ed e Lorraine Warren. Os dois são um casal de investigadores paranormais extremamente famosos, que estiveram inclusive envolvidos no caso de Annabelle, Amityville e entre muitos outros. Lorraine, em específico, tinha o dom da clarividência, que fazia com que ela conseguisse contatar e se comunicar com os espíritos. Mas voltando ao caso de Enfield, uma jornalista havia dito que no começo estava muito cética, mas o comportamento de Peg parecia ser muito verdadeiro, o que fez a jornalista acreditar ser verídico. Falando um pouco sobre a veracidade do caso, se é real ou não dá para ter certeza alguma. Inclusive, assim como no filme, Janet foi pega armando algumas coisas, como entortar uma colher com a ajuda de uma barra de metal. E por isso, Morris acabou desconfiando da veracidade do caso, mas ele sabia que havia algo sobrenatural naquela casa. Um fato que fez Morris acreditar nisso é que a entidade que estava possuindo Janet falava por horas sem pausa alguma e com uma voz grossa e rouca, e não havia nenhuma possibilidade, de Janet conseguir fazer aquela voz por conta própria durante horas. E também algumas pessoas disseram que a família havia criado toda aquela história de sobrenatural simplesmente por dinheiro, mas o próprio Morris disse que a família não havia ganhado muito dinheiro com o caso, já que a maior parte foi apenas investigação. Nesse caso, foram registradas diversas gravações de áudio, filmagens e fotografias mostradas anteriormente. Os eventos ganharam ampla cobertura na mídia britânica e atraiu a atenção de céticos e crentes também.
O caso Enfield continua a ser discutido e debatido até hoje. Alguns acreditam que foi um exemplo genuíno de atividade paranormal, enquanto os outros permanecem céticos e sugerem explicações alternativas. Independentemente da interpretação, o caso Enfield permanece como um dos eventos mais conhecidos e estudados na área da paranormalidade, além de que o caso inspirou livros, documentários e um filme chamado Invocação do Mal 2, que inclusive é um dos meus preferidos. Mas e você? Deixe aqui nos comentários sobre o que você acha do caso, se você acredita ser real ou não. E agora fiquem com um dos áudios do caso Enfield, que é simplesmente bizarro. Let me hear you say my name. Come on, let me hear you say my name. That's not my name. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Morris. Say Dr. Belloc. Come on, let me hear you say that. Come on, let's hear you say Dr. Belloc. Could you close that door down? Say Dr. Belloc. What is it? Now, if you squeak the bed, I can't hear you talking. Now, say Dr. Belloc. Come on. Come on, say it for me, Dr. Belloc. Dr. Belloc. Right, that's good. I know. Shut up, that door. I'm 72 years old. I come from Jewett Park graveyard. And I have right near the church where Rita lives. And all my friends come from there as well. And we all make a game and go to the pub. And then we pick your house. Because I used to live here. And I will tell you the law. And if you don't get anyone else, just let Mr. Hook and Mr. Playback. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, I went blind.